Excelente vitória de João Fonseca no Masters 1000 de Cincinnati, meus amigos. Para vocês que acompanham os nossos vídeos com uma frequência um pouquinho maior, vocês já sabiam que eu estava um pouquinho apreensivo com essa primeira partida do João em Cincinnati, porque o Botic realmente é um jogador extremamente perigoso e hoje em quadra nós conseguimos ver isso. O João precisou se esforçar bastante para vencer a partida. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo e falar, antes de tudo, também sobre essa conquista do João, que é uma conquista bem importante, podemos dizer assim. Ele é o primeiro team a chegar à terceira rodada desde Michael Chang e Sampras. Eles conseguiram fazer isso nas campanhas de 1990 e 1991 e o João Fonseca conseguiu fazer isso de 2025 e agora em 2026. Há uma sinalização, primeiro de tudo, de que ele conseguiu defender os pontos, é um aspecto bem positivo, e segundo é que o João realmente está se transformando em um tenista que passa de fase nos principais torneios do circuito. É muito difícil atingir isso, ter uma regularidade, e o João de fato está conseguindo alcançar feitos que não foram alcançados, esse, por exemplo, há mais de 30 anos. Então, nós como brasileiros que torcemos pelo João, precisamos valorizar bastante isso, apesar de muitas críticas que o João vem recebendo. Essa estatística, inclusive, eu acabei recebendo em nosso canal de WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, na verdade. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, deixa aí no WhatsApp, eu quero, que a gente acaba colocando você lá no nosso grupo para a gente conversar sobre tênis. E se você puder, para nos ajudar bastante, você vai se inscrever no nosso canal, deixar um like, é de graça, demora só um segundinho e você vai ajudar outras pessoas a conhecerem o nosso canal, porque temos tênis todos os dias. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as estatísticas da partida, porque realmente foi uma partida bem confusa em determinados aspectos. Em alguns momentos parecia que o João iria ganhar com uma tranquilidade, em outros aspectos parecia que a qualquer momento o holandês conseguiria a virada. E o primeiro set foi decidido em 6-4, o João começou sendo quebrado, acredito que ele foi quebrado logo no terceiro game, ficando 2-1 para o Botic. Ali eu já imaginei que a gente poderia ter algumas complicações, logo após o João já conseguiu quebrar o Botic, e aí sim a partida começou a se desenrolar com um equilíbrio um pouquinho maior. No último game da partida estava 5-4 para o João, ele acabou quebrando o holandês, decidiu o primeiro set. O que nós conseguimos ver aqui através das estatísticas é que é algo não muito usual, podemos dizer assim. Essa barrinha aí em azul é do João, a barrinha verde é a barrinha do holandês, do Botic. O João teve menos winners do que o Van de Zandschulp. É algo que normalmente nós não estávamos acostumados a ver. Normalmente o João vencia partidas em que ele tinha um domínio maior de agressividade. Quem viu o vídeo que eu estava falando sobre o pré-jogo, sobre o estilo de jogo do holandês, sabe que eu falei que ele é um cara que normalmente vem muito para o risco. Muitas vezes o adversário não precisa criar tantas situações para poder vencer a partida. Ele, através dos erros não forçados, muitas vezes acaba criando situações que colocam o adversário em muito mais conforto. Vocês puderam reparar na partida de hoje que ele é um cara que procura muito devolver no pé, devolve no corpo, devolve muito no fundo de quadra, e esse tipo de devolução, por mais que seja uma devolução que é muito eficaz, que coloca o adversário em muito perigo, ao mesmo tempo também é uma devolução que faz com que você tenha uma incidência de erros muito maior. E aqui nós podemos ver, ele tem um número maior de winners do que o João, tanto de backhand quanto de forehand, justamente porque ele precisava ir para esse risco a todo momento para poder se manter competitivo dentro de quadra. Ele, em condições normais, jogando suas bolas de segurança, em nenhuma hipótese conseguiria ser competitivo diante do João Fonseca, que tem uma mão mais pesada no seu normal. O normal do João é ter uma mão mais pesada. No caso de alguns outros tenistas, isso representa o risco. E se isso representa o risco, obviamente o índice de erros não forçados desses jogadores acaba sendo muito maior. O João teve 12 erros não forçados de forehand, o Botic, Van de Zandschulp teve 19 erros não forçados de forehand. De backhand, aí sim a diferença se torna ainda mais significativa. O João teve somente 7 erros não forçados de backhand, enquanto o Botic, Van de Zandschulp teve 15 erros não forçados de backhand.
Isso é uma sinalização de que o João estava jogando uma partida normal. É claro que para muitas pessoas isso muitas vezes acaba soando como algo negativo. De fato, acende de certa forma um alerta na gente para entender por que é que o João não está procurando tanto as linhas, não está procurando tanto definir os pontos ele mesmo tomando a iniciativa, mas também demonstra uma segurança que o João está tendo cada vez mais com seus golpes. O forehand do João é uma coisa espetacular que chamou a atenção do mundo já há bastante tempo. Muitas pessoas acabaram se encantando dele por conta disso, mas o backhand do João durante muito tempo foi um golpe muito criticado pelas pessoas, que o João de fato precisaria melhorar, e eu já venho falando sobre essa evolução do João há bastante tempo. O backhand do João hoje é um golpe sólido, muitos tenistas tentam explorar o backhand do João nas trocas longas para ver se conseguem forçar ele a algum tipo de erro, e o fato é que os tenistas não estão conseguindo. A respeito do saque, esse foi o principal aspecto aí que chamou a atenção em Montreal, principalmente na partida diante do Ben Shelton, que é algo que acabou sinalizando, de fato, algo que foi uma brecha no jogo do João e que o Shelton conseguiu capitalizar muito em cima das deficiências de saque do João. Ele teve uma nota de 7,5, digamos assim, e o Botic van de Zandschulp teve uma nota 7. O João colocou 64% dos primeiros saques em quadra, enquanto o Botic colocou 51%, mas o João venceu 63% dos primeiros saques, enquanto o Botic van de Zandschulp venceu 83% do primeiro saque. E essa estatística aqui são complementares. O Botic colocou menos o primeiro saque em quadra, porque o primeiro saque do Botic é completamente forçado. Ele erra muito mais do que o João, mas quando ele acerta o primeiro serviço, é um primeiro serviço muito difícil de você conseguir devolver. Já o João coloca o primeiro serviço em quadra com uma facilidade um pouco maior, com uma estatística melhor, mas ao mesmo tempo é um primeiro saque que ainda não está conseguindo ser tão efetivo como já foi em outros momentos. Eu acredito que a gente precisa fazer uma escadinha. O primeiro passo do João depois de Montreal era conseguir colocar esse primeiro serviço em quadra. Isso ele conseguiu fazer com a estatística que não é das melhores, mas ainda assim é um número positivo. 64% de primeiro serviço é um número positivo, podemos dizer assim. E o próximo passo, agora que o João está conseguindo ter uma segurança de colocar o primeiro saque em quadra, aí sim é de voltar a tornar esse primeiro saque ainda mais efetivo, como o do Botic acabou sendo. Sendo que você ter 83% de 50% é pior do que você ter 63% de 64%. Ficou confuso a maneira que eu falei, mas você ter mais saques com um pouco menos de efetividade é melhor do que você ter menos saques com a efetividade maior. Isso faz com que o adversário muitas vezes acabe tendo muitos pontos de graça. Além disso, essa estatística assim é esmagadora e representa muito daquilo que foi a partida. O João venceu 65% dos pontos quando ele teve o segundo saque em quadra, enquanto o Botic venceu somente 27% dos pontos quando ele precisou colocar o segundo serviço em quadra. Eu falei no vídeo de pré-jogo que o Botic, na verdade, tinha uma deficiência muito grande no seu segundo serviço e nós conseguimos ver isso agora na prática depois que o jogo terminou. Ele vencer somente 27% dos pontos através do segundo serviço realmente é uma estatística muito negativa e que acaba fazendo com que a gente entenda um pouquinho mais o porquê é que o João conseguiu vencer a partida, ter um tie-break tranquilo, apesar da partida ter sido marcada pelo equilíbrio em praticamente todo o seu tempo. O João conseguiu vencer o tie-break com uma certa tranquilidade e a principal notícia é que a chave do João já se abriu, vai enfrentar um australiano que vem do quali agora, o O'Connell. Confesso para vocês que não conheço tanto o próximo adversário do João, mas o fato é que é um jogador com um nível abaixo do Ruud que precisou se retirar da sua partida hoje, depois de sentir um problema na lombar, desgaste físico por conta do calor, algo do tipo assim. O fato é que o João agora tem uma grande possibilidade de ir longe no torneio, de chegar pelo menos aí até as oitavas de final. Vamos ver o que é que vai acontecer nesse próximo confronto, mas obviamente o João é amplamente favorito. Em breve faremos um vídeo falando sobre o próximo adversário do João, trazendo as suas principais características, e se você quiser estar por dentro disso, se inscreva no nosso canal, deixa um like, deixa um comentário aí dando a sua opinião sobre essa partida do João. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.